Isso, ó. Fatos ocorridos no final da Idade Média proporcionaram tantos fundamentos como vias de acesso para as reformas do século XVI. Reforma protestante, uma obra de homens ou uma obra de Deus? Até que ponto, nesse contexto, encontramos elementos do divino ou somente uma resposta às angústias do tempo presente, sem nenhum aspecto do divino no processo? Douglas. E agora? Essa é Eu não sei responder isso não, meu amigo. Eu não sei não, mas vamos lá. Eu acho que foi uma obra de Deus. Sim, eu vou colocar na conta do nosso Deus. Então, eu acho que foi uma obra de Deus. Agora, é claro, o nosso Deus, ele é compreendido na história, né, cara? Então, de certa forma, muitas coisas estavam acontecendo e que vão veicular a reforma protestante. Então, a reforma protestante é o estopim, pô. A reforma protestante é o estopim. Eu acho que Deus estava nesse negócio porque é a igreja de Jesus, cara. A igreja de Jesus. Então, a igreja é comprada pelo sangue dele, quem se denomina igreja tem vínculo com ele, que nasceu de novo. Jesus coordena os passos da igreja. Por mais que a igreja estivesse, como também a do século XXI também não anda tão bem. Então, por mais que essas igrejas cometam diversos deslizes institucionais, a igreja continua sendo de Jesus e ele guia a história da igreja. Eu quero acreditar dessa forma, de verdade, né? Piedosamente eu quero acreditar dessa forma. Agora, muitas questões como o obscurantismo intelectual, a prática de indulgências, a baixa moral do clero, a Igreja de Roma, de certa forma, tentando ser influente em todos os outros países da Europa, né? A escola do mosteiro que praticamente que cegava o acesso à escritura, e o Lutero vai começar a ter a compreensão de uma teologia do Novo Testamento, não é? Gente, são fatores importantíssimos que culminaram na Reforma Protestante. Então, por mais que o movimento de contra-reforma foi um movimento de insulto, e depois de 500 anos, depois de 500 e poucos anos de cisão, muita gente ainda, por exemplo, católico chama a gente tecnicamente de irmãos separados, né? Chama a gente tecnicamente de irmãos separados. Eu acho que a igreja protestante caminhou, ela deu a sua contribuição. Então, foi uma obra de Deus, sim. Agora, a gente não pode se permitir, né, em olhar o passado e não enfrentar as coisas que estão acontecendo atualmente, né? Então, atualmente, por assim dizer, Deus quer também novos reformadores, sabe? Novos reformadores, os desafios são quase os mesmos, talvez, né? O pastor Alessandro falou isso, não há nada de novo debaixo do sol, né? E a gente precisa observar isso com muita seriedade, meu amigo, muita seriedade. Então, o tempo hoje é urgente. Eu acho que hoje os desafios são até maiores, né? Devido aí à proporção da rede social, o quanto as pessoas transformaram determinados proponentes da pregação evangélica do Brasil em verdadeiros ícones, praticamente que intocáveis, independente daquilo que se fala. Então, Lutero combateu isso. Lutero, antes de morrer, escreveu a carta para Catarina dizendo que estava ciente que as pessoas estavam se chamando luteranas, e aquilo ali, cara, ele falou, quem é Lutero, cara? Quem sou eu, cara? Para as pessoas começarem a se auto-chamar de luteranas, enfim. Então, eu acho que sim, a Europa do século XV, século XVI, estava enfrentando, digamos assim, uma decadência em muitos aspectos. O Lutero é uma resposta de Deus para esse tempo, portanto, a reforma seria, sim, uma obra de Deus. Agora, os desdobramentos da reforma também tiveram seus tropeços e os seus excessos. Então, quando a gente diz assim, foi obra de Deus, tá, e os desdobramentos? Os desdobramentos, os excessos já não seria? Então, é verdade, irmão, o movimento foi um movimento de Deus. Agora a coisa descambou, teve excessos, enfim, teve tirania também, todo mundo sabe que Calvino mandou matar e tal, aquelas extrapolações que, de certa forma, também maculam, né, o retrato da reforma protestante. Acho que essa é a minha fala aqui. Alessandro. Exatamente. Além do jogo geopolítico, Deus estava na reforma, com certeza. E o mesmo jogo, né, o jogo geopolítico se repete hoje, dentro do contexto de poder, de imperialismos, de domínio das nações. A igreja segue dentro disso, né, desde a antiga Roma, passando pelo tempo medieval, idade moderna, contemporânea, a gente continua dentro de um jogo, dentro desse esforço das nações pelo poder. A igreja transita por isso desde que ela nasceu, né?
ora ela é parceira, ora ela é perseguida. Olhando para a Europa hoje, a Europa está completamente divorciada da fé cristã. Que você vê uma ascensão do islamismo, vários países já estão sendo dominados pela doutrina de Maomé, e os jovens europeus, eles clamam por uma reforma, por uma nova reforma, por um reencontro com as escrituras. Eu estava com um pastor lá em Haia, em Den Haag, né, lá na Holanda, e o que está florescendo na igreja dele são jovens. Aquela turma cabeça branca, sei lá, 80 anos para cima, essa turma ainda mantém a fé, aquela fé tradicional protestante. Mas o meio sei lá, dos 30 anos de idade aos 70, essa turma completamente divorciada da fé cristã, completamente longe das escrituras, completamente ateu materialista. O que está acontecendo hoje é um florescimento de adolescentes, aí de 14, 15, 16 até os 25 anos, com sede de entender o cristianismo, de entenderem a fé dos seus avós, né? Há um florescer nessa faixa etária. E dentro de todo esse jogo político. A gente tem visto recentemente o atual Papa tentando desacreditar as escrituras o tempo todo, né? Principalmente no Gênesis. A gente vê um esforço do que seria a tal nova ordem mundial, né? Se fala tanto teoria de conspiração, mas a gente vê um esforço mundial, global, em desacreditar as escrituras. Mas há um clamor no coração de muitos, né, na Europa hoje, por um retorno às escrituras. Talvez essa última reforma esteja acontecendo, a gente não está conseguindo perceber, fazer a leitura histórica do momento, mas existe um movimento missionário, existe um movimento de alguns pontuais em algumas nações europeias que estão tentando trazer de volta, especialmente, repito, para os jovens, as escrituras, a ética e a moral cristã. Então, o jogo político sempre existiu, sempre existiu. A igreja sempre teve que lutar contra essa situação. Repito, ora parceira, ora sendo perseguida. Mas a boa notícia é que, nesse tempo, há um desejo enorme de uma nova galera aí, de jovens tentando reencontrar as escrituras ou tentando reencontrar nas escrituras uma nova maneira de viver. Me permita pegar uma parte do que o pastor Alessandro falou e colocar aqui uma intuição. Tal como aconteceu há 506 anos, o Lutero se desligar de um modo de compreensão da Escritura e entrar em um outro modo de compreensão da Escritura, e o restante foi a Reforma Protestante, eu acho que o caminho para uma, abre aspas, nova reforma é na mesma esteira. Então, o que está acontecendo? Nós temos um modus operandi que veicula uma compreensão empacotada, encaixotada da Sagrada Escritura. Essa transição, ela vai passar pela academia, ela vai passar pela teologia, ela vai passar por uma explicação. Eu não sei se eu posso usar técnica, eu não sei se eu posso usar uma explicação técnica, não posso usar científica, mas eu não vejo um outro caminho. E aí eu quero pegar, então, as palavras do pastor Alessandro para poder ler o mundo a partir de onde eu vejo, né? Então, eu sou um professor de teologia, eu me envolvo com essa ciência e falo por aí. E aí eu posso dar um depoimento particular. Por onde eu tenho passado, pastor Gilson Paulo, e o senhor está junto comigo. O senhor está junto comigo. Eu constato um descontentamento maiúsculo de pessoas que reclamam dos efeitos de pregações que podemos chamar de mais do mesmo. Caramba, cara, você veio aqui, você trouxe uma... Cara, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. É disso que a gente precisa. É disso. Então, a gente percebe um descontentamento generalizado. E aí, por outro lado, a gente observa uma lacuna expressamente larga, que é onde a gente alcança a relevância. Meu amigo, a Reforma Protestante foi assim. Todo mundo sabe daquilo que Lutero chama de experiência da torre. O camarada leu Gálatas como nunca antes, o cara leu Romanos como nunca antes, e a experiência da torre martelou a cabeça do indivíduo. É um trabalho de formiguinha? Sim, todo mundo sabe que a pré-reforma levou mais de 300 anos.
Exatamente. Então eu acho, pastor Alessandro, que nós aqui, por exemplo, temos, sei lá, poucas pessoas ou muitas pessoas aqui nos assistindo. Pode parecer que não, mas essas pessoas que estão nos assistindo estão justamente porque estão descontentes com um quadro generalizado que exige uma nova formatação de compreensão. E essa nova formatação de compreensão, assim como passou pela Capela de Wittenberg, talvez vai passar por uma Faculdade Vitória em Cristo, ou qualquer uma outra faculdade de teologia, que não seja normalmente veiculada de púlpito. Não estou dizendo que o púlpito está mal servido ou servindo mal. Não, eu só entendo que o púlpito está servindo igual. Tá? O púlpito serve igual. Então, igual, ou mais do mesmo. Aí, caramba, meu irmão, isso aqui eu nunca tinha observado. É um caminho sem volta, Gilson. É um caminho sem volta. Então, encerro aqui para poder dizer que eu acho que a gente já está prestando um bom trabalho. Um amigo fala uma frase que é interessante, abre aspas, pensar também é agir sobre o mundo, fecha aspas. Pensar também é agir sobre o mundo. Porque pensam que teólogos são desocupados. Ah, tá aqui no meio de livros, outro lá, no meio de um monte de mapa de livro. Esses caras não fazem nada. Tem que ganhar alma, cara. Tem que pregar, subir favela e tal. Meu amigo, pensar também é agir sobre o mundo. Então, quando a gente pensa, milhares de pessoas agem sobre pensamentos que nós, de certa forma, construímos. Então, é importante que seja dito, meu amigo, que a gente já pode ser considerado reformadores, em maior ou menor grau, mas os desafios são patentes e, diante desses desafios, nossas ações precisam ser responsáveis. Assim, né? É como disse o próprio Lutero, né? Eu não fiz nada, foi a palavra, né? Assim, ele nem tinha dimensão do que está acontecendo, que a palavra foi, de alguma forma, transformando. Enfim, mais uma vez aqui, várias portas se abriram. E até me reporta até uma definição de igreja do Pacto de Lausanne, que seria essa, né? A igreja é uma experiência divina, né? É um projeto de Deus na experiência humana. Tem um elemento divino que se permeia, que atua, que interfere na experiência humana, e a experiência humana traz consigo essas questões aí políticas, econômicas e tal. Nós estamos aqui interagindo, e apesar do homem, a igreja tem esse caráter do divino. Aqui Deus é tremendo no sentido, né? A Escritura é divina humana, Jesus é o verbo que se fez carne, a igreja, né, tem um elemento divino que também transita no contexto da esfera humana, e claro, Deus se revela ao longo da história, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, portanto, a história revela esse Deus, e da mesma forma que, vindo à plenitude dos tempos, lá no contexto primitivo, e Deus interveio, também Deus interveio no contexto também da reforma. Havia esse cenário histórico pulsante, latente, que almejava, ansiava uma mudança, e nessa esfera entrou Lutero, daí se aplica aquela frase máxima que a ocasião e um homem se encontraram na Alemanha no início do século XVI. Né?